Bora, fiel, pra análise da mídia com a vitória do Corinthians 3-0 contra a Ponte Preta pelo Paulistão. Estreia em 2026 com gols de André, Gustavo Henrique e André Ramalho com um golaço de fora da área, que já vai concorrer como o gol mais bonito do Paulistão, não tenho dúvida. Comenta aí se você gostou da estreia do Timão, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada no canal. Então, sem mais enrolações, fiel, bora pro vídeo. Isso, 3-0 pro Timão em cima da Ponte da Macaca aí, ó, 3-0, Timão jogando em casa. Zupac, gostou da vitória do Corinthians? Gostei, acho que o Corinthians jogou em cima da Ponte Preta o tempo inteiro. Há uma diferença técnica gritante. Estamos falando de dois times que lidam com o transfer ban. O Corinthians já resolveu, mas dois times que lidaram com o transfer ban essa janela inteira até aqui, com a diferença que o Corinthians tem um nível técnico muito grande para suportar o transfer ban para Paulistão. A Ponte Preta não, sofre demais, né? É um time que veio da terceira divisão, que perdeu muita gente e que não pôde registrar jogador. Então, assim, se o nível da Ponte no campeonato for esse, é um time que vai flertar duramente com o rebaixamento. E o Corinthians fez a sua parte, não encontrou o tempo inteiro tranquilidade para finalizar com construção dentro da área, precisou de muito cruzamento também, mas jogou em cima da Ponte Preta e fez 3-0 com muita tranquilidade. Jogadores tiveram pouquíssimo tempo de preparação. Vamos lembrar que a temporada ela começou cedo para todo mundo, mas ela fica ainda pior para quem jogou até o dia 21 de dezembro. Né? O Corinthians teve aí 10 dias de folga praticamente, 10 dias de treino e vamos para o jogo. Então, é basicamente uma sequência da última temporada, com destaque para os dois zagueiros, né? Mais uma vez o Gustavo Henrique aparecendo muito bem, quase que imarcável na bola aérea, e o gol do Ramalho no finalzinho do jogo, um belíssimo gol de um zagueiro que se propõe bastante a jogar com bola no pé. É isso, né, Dom? Que a gente até estava assistindo junto essa partida também, e a gente vem da posse de bola, né? Assim, que a gente falou de Barcelona e Real Madrid, aquele amasso no primeiro tempo, estava parecido. Foi tipo 80-20, assim, 80-20, né? Teve momentos que estava mais de 80% da posse de bola do Corinthians. Termina no primeiro tempo com 76,5% e termina o jogo com 73%. Então, para mim, não dá para você analisar esse jogo e não desconsiderar o que o Zupac acabou de falar. Esse time terminou a temporada passada 3 semanas. Então, e pensar, por mais que tenha diferença técnica grande entre os dois times, mas pensar nesse domínio que o Corinthians teve em posição, foram 20 finalizações do Corinthians, até pegar o número certinho, 20-4 nas finalizações. Então, o Corinthians foi dominante. Pensando nesse pouco tempo de preparação, eu gostei. Eu acho que dentro do que se podia imaginar, o Corinthians fez por merecer a vitória, teve dificuldades em alguns momentos, né? Começa muito bem, ali tendo controle, finalizando muito de fora da área, porque tinha dificuldade em entrar na área da Ponte Preta, mas as 9 finalizações do Corinthians no primeiro tempo, todas antes dos 22 minutos. Aí o Corinthians tem uma dificuldade em conseguir finalizar ali até a reta final do primeiro tempo, quando sai o gol do Gustavo Henrique na segunda etapa, as coisas ficam mais tranquilas, uma vitória importante, merecida, e como o Dorival estava falando, pelo novo formato, por mais que você tenha essa dificuldade, acabou de voltar, não teve férias direito, não dá para você negociar a pontuação, não. Assim, é um formato diferente. Acho que o Corinthians cumpriu a sua missão. Foi um jogo que teve uma atuação muito boa, considerando o pouco tempo de preparação. Destaque para a dupla de zaga, né? O Gustavo Henrique já fez 4 gols na última temporada, já abre. É uma das armas que o Corinthians vai ter para essa temporada novamente. A comemoração da galera no Ramalho ali, quase arrancaram a cabeça dele, cara. Gol, né, cara? Não, golaço, olha a sapatada que ele deu lá de fora da área. O cabelo dele ali. Foi um golaço, mas o Diogo Silva poderia ter ido na bola, sim, né? Foi um golaço, mas o goleiro não foi bem na bola. Agora, quase arrancaram ali a peruca do Ramalho, que é brincadeira. Eu aqui morrendo de inveja e quase arrancaram o cabelo do Ramalho, coitado. Brincadeira, tá aí, vitória de 3-0. Ô, Zinho, a gente tá acompanhando os 4 grandes de São Paulo aqui, basicamente todo mundo fazendo o seu... É basicamente um pouco o que o Dorival falou também. Não dá tempo de ficar pensando muito, tem que ganhar seus jogos agora, pensar já nas quartas, lá no quadrangular. Quando a gente tá falando aí, Santos ganhou, Palmeiras ganhou, Corinthians ganhou, e agora ficou tudo pro São Paulo lá, agora que o São Paulo ainda não fez a sua estreia. Mas essa vitória do Corinthians era não obrigação, mas é porque é muito frágil o time da Ponte por todo esse momento que vive, né? Então o Corinthians dominou todas as ações do jogo. E a tarjazinha nossa aí é perfeita, né? O Corinthians entra 2026 mais leve. Vem de um título numa semifinal que, para mim, ele tira um dos melhores times do ano. Era Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro era o grande favorito naquele embate ali de Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, era o grande favorito. E ele consegue tirar o Cruzeiro e depois vence a decisão contra o Vasco.
Isso dá muita moral, dá confiança, dá tranquilidade para começar o ano, sabe? O torcedor hoje foi para festejar, foi para receber a equipe em 2026, é só apoio, é só incentivo. Não tinha o trio de ataque, né, que faz uma diferença, o Garro, Yuri e o Memphis. Mas tem o Bidon, que está sendo aí cogitado por outras equipes, que fez aquela jogadaça, né, do gol na semifinal contra o Corinthians, se não me engano, né? Foi na semifinal. Na final com o Vasco. A jogadaça, né? Foi na final, né? Foi na final. Em cima do Cauã. A jogadaça do Bidon, garoto, né? Que tem talento, tem potencial, mas tem um sistema defensivo muito já bem montado e praticamente estava ali, a linha de 4 defensiva estava toda, o time titular, né? Os 4 defensores estavam em campo hoje. Isso dá uma segurança, tanto é que foi dito pelos companheiros aí, né? Os zagueiros fazem os gols, lideram, iniciam o jogo, jogando em casa, uma festa, né? Neoquímica sempre lotada, a torcida do Corinthians empolgadíssima. Então, cumpre o papel, começa bem, vence bem. O Marcelo Fernandes é bom treinador, foi o destaque lá na Série C, né, que faz a Ponte Preta subir. Mas tinha muitos problemas, como foi falado aí, não podendo inscrever jogadores. A maioria dos jogadores no banco era da base da Ponte Preta. E aí o Corinthians fez a sua parte, venceu e venceu bem, começa bem o ano, mais leve, mas é o que o Dorival falou. Não achar que isso é o suficiente, não, porque o ano vai ser pesado. Vai ser pesado, mas se foi igual, pesado como foi o ano passado pro corintiano, com tudo o que aconteceu, com 2 títulos, tá ótimo. Mandando um abraço aqui pro Lucas Guardiola. Boa noite, lendas do esporte brasileiro. Fala aqui, ó, de Calcaia do Alto, Cotia. Vai Timão Corinthians, torcedor do Corinthians aqui, ó. Meu amigo também, Caio Mata, tá com a gente aqui na audiência. Um abraço pra você, Caio. O que falar de Gustavo Henrique e Gustavo Zupac? Eu tava até brincando Xará. com o Donk na redação, na hora que saiu o gol, que se o Gustavo Henrique jogasse no Arsenal, Nossa, ele teria 30 gols no ano. Com a qualidade que o Arsenal tem de fazer gol de escanteio, sim, né? bola parada É o do time que Arsenal. mais faz gol de escanteio na Europa. O Gustavo, com o timing de bola aérea que ele tem, ele teria 30 gols no ano. Foi capitão do Corinthians hoje, né? E essa é uma vaga que está aberta, porque o Maicon foi embora, o Romero, que era o capitão também, embora reserva, foi embora. Então o dono da braçadeira é uma coisa que a gente vai observar como isso vai ficar na temporada, e o Gustavo hoje foi o capitão, o Hugo já foi o capitão com o Ramon Dias, mas o Dorival prefere que um jogador de linha seja o capitão. O Gustavo Henrique foi o jogador de linha, tô tirando o Hugo da conversa, na minha opinião, mais regular do Corinthians na última temporada. Concordo. E jogou bem a temporada inteira, enquanto outros oscilaram. Ele foi bem a temporada inteira, então acho que ele chega num nível de maturidade muito grande para comandar esse sistema defensivo, embora o Ramalho seja mais velho do que ele. O Gabriel Paulista, reforço, hoje estava lá nos camarotes, vai ser anunciado amanhã, possivelmente. Acho que hoje o Gabriel chega para ser opção. Acho que Ramalho e Gustavo hoje são os zagueiros do Corinthians. Mas é um ponto de estabilidade para a equipe nas mãos do Dorival. A gente viu os gols aí, o segundo gol do André. E esse menino tem que ser falado. O Dorival, dentro das muitas dificuldades, infinitas dificuldades para tocar o trabalho no segundo semestre de 25, com muita gente machucada e sem poder contratar, o Dorival foi obrigado a antecipar alguns processos com os meninos. E o André Luiz, né, o André segundo volante, foi um cara que ganhou minutos com o Dorival e ele mostra um desenvolvimento de jogo muito interessante. Segundo volante alto, com porte físico, pisando a área, já tem 2 gols em poucos meses de Corinthians. O gol hoje ele não teve culpa nenhuma, a bola bateu e entrou, mas ele estava lá, ele é o segundo volante, ele estava na pequena área para a bola bater e entrar. Então, dentro das observações que essa pré-temporada valendo, que é o Paulistão, oferece, esses meninos, eles têm essa oportunidade. Olha aí a jogada do gol. Onde é que está o segundo volante? Dentro da pequena área para marcar. Então, acho que mérito também para esse moleque que vai ganhar minutos com o Maicon saindo, com o Bidon em algum momento sendo valorizado por propostas de fora, com o Martínez, que a gente não sabe se vai, se fica, que horas que volta da Venezuela, tá com a complicação toda lá. Então, o André é um dos pontos positivos também. Qual que é a temporada do Corinthians agora, hein, Donk? Porque o Zinho até falou, né? Que ano, né? Porque o Corinthians entra mais leve 2026? Entra. Muito. Entra, porque basicamente ganha 2 títulos, um título de expressão gigantesca. Mas só do sarrafo também. Então, mas essa que é a questão. Porque agora ferrou. Porque se assim, tá bom, teve Copa do Brasil, teve Paulistão e agora? E agora, assim, é um time, lógico, que aumenta a expectativa, mas assim, também não dá pra você... O torcedor tem que estar muito feliz, tem que comemorar o que esses jogadores fizeram em meio ao cenário de instabilidade fora de campo. Acho que isso tem que ser ainda mais enaltecido.
Mas acho que a grande preocupação ainda é fora de campo para mim do Corinthians. Assim, sem dúvida nenhuma, até a entrevista coletiva na apresentação do Marcelo Paz, acho que ela é muito boa nesse sentido. De não fazer loucuras, também não empolgar porque acabou de ganhar e fazer mais investimentos que possam complicar ainda mais um clube que tem ainda muitas limitações financeiras. Não é porque resolveu a história do Transferban que está tudo certo e está tudo resolvido. Então acho que é o Corinthians tendo o pé no chão dentro da sua realidade financeira, mas para mim é nítido que é um time competitivo, principalmente para as competições de mata-mata. Ainda acho que para a questão de pensar num elenco mais encorpado, para você brigar de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o próprio Cruzeiro, agora o investimento de elenco num campeonato com pontos corridos, eu acho mais complicado. Por mais que o Corinthians ganhou casca por conta das conquistas, mas eu vejo um time para competir na Copa do Brasil mais uma vez, na Libertadores, que agora vai jogar fase de grupos, mas me parece muito mais essa realidade. Mas para mim, ainda o mais importante é ter em vista, lógico, não um foco total no campo e tudo mais, mas o grande objetivo para mim do Corinthians em 2026, ele está muito mais fora de campo do que dentro das quatro linhas. E o Marcelo o pai sempre foi essa pessoa mais racional ali da história. Ele já tinha essa característica lá no Fortaleza, né? Era muito responsável, né? Sim. O Corinthians... Desculpa, Zupac, desculpa te interromper, mas o Ramalho, depois do gol que ele fez, a gente tem que ouvir ele. Ele estava falando ao vivo lá na arena, vamos ouvi-lo? Ele todo o cabelo, espera, né? Difícil, acabei de falar sobre isso. Eu já fiz uns gols de fora da área, mas esse com certeza é um dos mais bonitos. Eu brinco, né, com o pessoal que acabei de falar aí que eu brinco que eu fiz um gol contra o Manuel Neuer, mas já foi um torneio de pré-temporada quando eu tava no Mainz. Fiz de esquerda, de fora da área, foi um golaço. Só que não conta, né? Então ninguém lembra. mas faz parte, acho que foi um lindo gol e eu espero que possa concorrer aí a um gol bonito. Fico feliz. Talvez o ano passado tenha sido o mais difícil da vida do Corinthians, dentro e fora de campo, mas dentro de campo vocês ainda conseguiram dar um jeito aí, arrancar 2 títulos importantes. Para 26 a projeção é ainda maior? Sem dúvida, né? A gente colocou isso como meta, né, para ser um ano mais constante da nossa parte. A gente colocou isso como meta, né, de ser um time que a gente possa ser um pouco mais constante em todos os sentidos, né? Seja em todas as áreas, para que a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? Preferencialmente, né? Ano passado foi conturbado, obviamente diante de tudo que aconteceu, mas no final das contas a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse, né, um ano incrível e a gente torce e trabalha para que esse ano a gente colocou isso como meta e acho que a gente deu um bom pontapé inicial hoje. André, um ano difícil para você também, né? Altos e baixos, como é que fez para manter a cabeça boa, não se deixar abalar pelas críticas, conseguir aquela reta final de Copa do Brasil fantástica, sendo muito importante aí no Tetra e já abrindo a temporada aí com um baita golaço? Pois é, cara, bom que você tocou nesse assunto. Eu tenho que agradecer muito a Deus pelo dia de hoje, porque vou contar uma breve história para vocês aí que hoje está fazendo um ano que meu sogro faleceu. E o ano 2025 foi um ano muito conturbado, não só dentro de campo, né, mas fora dele e na minha vida pessoal. Porque diante de todo esse caos, né, que aconteceu, né, seja um pouco da culpa nossa, um pouco, né, diante de tudo que aconteceu dentro do clube, tem um pai de família, tem um esposo que fica se questionando dentro de casa para saber se você está fazendo o seu melhor, né? E minha mulher foi uma pessoa que sempre me acompanhou em todo lugar que eu fui na minha carreira e me auxiliou e sempre esteve comigo. E um dos motivos dos tantos motivos que eu vim para o Corinthians foi por ela. O pai dela estava doente antes de vir para cá e no final das contas acabou falecendo, 11 de janeiro de 2025. E a gente se questiona muito como marido se você está dando o seu melhor, né? Porque diante de todo esse caos, eu até falei para ela, desculpa se eu não estou conseguindo corresponder como marido, porque eu não sei o que fazer. É tanta coisa que acontece dentro do clube que às vezes a gente tem que concentrar toda a energia nossa ali dentro e acaba esquecendo do principal, né? Que é tentar apoiar ela no momento de luto, né? Então imagina, ela viveu o ano todo de luto pelo pai e ao mesmo tempo me apoiando. No jogo da final da Copa do Brasil, ela estava lá, rezando por mim, torcendo por mim. E no dia de hoje, eu confesso que eu pedi muito para Deus para poder fazer esse gol, para poder falar isso. Para poder expressar aqui a minha gratidão a Deus por ter
nos dado força para superar, para viver esse momento de luto, de dificuldade. E só agradecer mesmo a Deus, eu louvo a Deus por isso, por ter me dado essa oportunidade de fazer o gol de hoje, porque eu pedi muito para ele. Para poder homenagear, obviamente, meu sogro, que hoje não está mais entre nós, para poder agradecer todo o coração, minha mulher, que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo, e para, principalmente, né, agradecer a Deus por me conceder uma mulher tão especial, uma família tão especial, e diante de todas as dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Tua esposa estava aqui hoje te acompanhando? Não, infelizmente não, ela tá no interior com as minhas crianças, mas com certeza acho que ela tá de casa muito feliz e tá lembrando disso. Então esse gol é por ela, pro meu sogro, para que a gente possa comemorar o dia de hoje, por mais difícil que seja, né? Clóvis. Que momento, né? Que momento para ele, para a família, né? Declaração, né? Bem no dia, como ele citou ali, bem no dia da morte do sogro dele, 1 ano atrás. Basicamente, aí ele faz esse golaço. O Ramalho que nunca tinha jogado no Brasil até voltar pro Corinthians, porque ele saiu muito cedo, fez a carreira toda fora. Nos times da Red Bull, na Alemanha, no Leverkusen, no PSV. Ele nunca tinha jogado no Brasil, então ele volta ao Brasil também por uma questão familiar. E passa por tudo isso. E uma coisa que a gente fala bastante, especialmente os nossos ex-jogadores, esses dias, aqui nessa mesma cadeira, o Zé Elias falou sobre isso, sobre questões dele também. A gente faz muita análise sobre o que a gente vê da performance deles. Mas na hora que acaba o treino, na hora que acaba o jogo, quem volta para casa é o CPF, não é o CNPJ, é a pessoa física. E eles têm várias questões, como nós temos também, né? Então eu acho sempre muito importante a gente levar em consideração quando os jogadores se colocam, como o Ramalho se colocou agora, para a gente sempre pensar. Tem vários momentos que a gente pode pensar um pouco mais sobre o CPF do que sobre o CNPJ. E acho muito válido, muito bonito que ele tenha se colocado assim. Só antes da gente ir para um rápido intervalo, Fã Esportes, antes da partida, rolaram homenagens lá na Arena hoje ao Romero. A gente tem imagem disso? Imagens. Coloca aí, vamos ver um pouquinho dessas imagens. E foi homenageado. Muito justa a homenagem. O Corinthians tem feito isso ultimamente, né? O Renato Augusto foi, o Gil também foi, jogadores que se aposentaram e não tiveram a devida despedida assim que saíram do clube, né? O Romero agora saiu e recebe essa bonita homenagem. Aí a bandeira do Paraguai ali. E a gente vendo as imagens aí, o ídolo que por tanto tempo, né, foi artilheiro da Arena e tudo mais. Ó, as taças estavam ali? Estavam ali as taças. Ele então, e essa aí é a Dona Wanda, essa senhora, que ela sempre fica atrás do gol com a bandeira do Paraguai. E ela que tem mais de 90 anos. Todo jogo ela tá lá, e né? sempre com a bandeira do Paraguai. Tá ali, ó. E agora ela também recebe a homenagem. Um carinho gigante pelo Romero, né? Muitas vezes não era colocado como um craque, como um ótimo jogador, não tão técnico, mas raça era o que representava muito, talvez aquele espírito corintiano, né, de suar a camisa e fazendo seus gols, e por muito tempo foi o artilheiro da Arena, tá ele recebendo todas as homenagens a Romero antes do jogo aí, o Corinthians ganhando da Ponte Preta, então na sua estreia por 3-0 desse Paulistão. Então é isso, Fio, caramba, hein? Que final emocionante, né? O André Ramalho aí contando sobre o falecimento do sogro dele, aí também a homenagem pro Romero, que divide opiniões, né? Alguns consideram ídolo, outros não consideram ídolo. Cara, claro que o Romero não foi o primor de jogador técnico. Eu lembro na primeira passagem dele, cara, ele era praticamente o assistente de lateral, ele corria muito, cara. Ele corria muito. E, mano, ele é importante demais nessa hora do Corinthians. Pode não ser ídolo pra alguns, mas ele colocou o nome dele na história, com vários títulos, com raça e muito mais, né? Então, mano, falando do jogo de hoje, vitória importantíssima para começar 2026 com o pé direito, 3-0, poderia ter sido muito mais, se não fosse a pontaria no primeiro tempo ali do Coringão, que não estava muito bem calibrada, né? Os caras mandaram as 3 bolas lá para arquibancada, mas tá de boa, é início de temporada, os caras estão meio fora de ritmo, apesar do pouco tempo de férias, né? Não é nem férias, é mais um descanso ali, né? Mas os caras falam assim, pô, os caras só tiveram aí 13 dias de férias, mas ninguém fala que eles tiveram mais 15 dias no meio do ano passado também, né? Então foram 30, assim, sem contar as datas FIFA aí, que dava aí de 3 a 4 dias de folga, então os caras tão descansados, não tem desculpa não, mano.
E a gente tem que preparar bem, porque final do mês já começa Brasileiro, Bahia em casa, e tem o grande jogo no início de fevereiro contra o Flamengo, Supercopa. E a gente tem que estar de 100%. Contratação chegando, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, um meia que joga de volante, se precisar joga até aberto pelas pontas. Ele que era do Corinthians, né, foi revelado pelo Corinthians em 2015, ele acabou saindo ali, mas voltando agora muito mais maduro. Ele jogou até na base do Barcelona, cara, Barcelona B. Mas, cara, gostei da contratação. E com certeza eu acho que vai vir mais contratações nesse perfil de scout do Marcelo Passo, porque ele é muito bom. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!